Eu ouvi com atenção a argumentação do senador Fernando Bezerra. Primeiro eu quero contar algo do Brasil real, senador Benedito Lira. Lá em Rio Grande, onde eu vou com muita frequência, a Petrobras determinou que uma plataforma, senador Requião, que estava 50% pronta, que é a P-71, não havia estaleiro no mundo, presidente, mais barato para concluir aquela plataforma, nem mais rápido do que o estaleiro lá de Rio Grande. E a Petrobras determinou, é quase inacreditável o que eu vou dizer, mas é verdade, ela determinou que aquela plataforma deveria ser sucateada, vendida por quilo. Este é o governo atual. Este é o governo que diz que quer criar empregos no Brasil. Mandou triturar uma plataforma que estava 50% pronta. Aliás, graças à combatividade dos sindicatos metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte, obtivemos uma suspensão em caráter liminar na Justiça. Tamanho é o absurdo que mandaram fazer. Agora, eu vou ler o artigo 5º da medida provisória, porque aqui todo mundo vai poder discursar. É como diz o senador Benedito Lira, cada um de nós sabe argumentar, alguns têm mais idade, outros menos idade, mas todos têm experiência, capacidade de defender seus pontos de vista. Agora, eu quero, senador, ler o artigo 5º, senador Lindbergh. Diz o seguinte: fica instituído o regime especial de importação. Já é um negócio estranho, né? Brasileiro. Fica instituído um regime especial de importação, com suspensão do pagamento dos tributos federais de bens cuja permanência no país será definitiva e destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos, se segue o artigo 5º. Do meu ponto de vista, senador Fernando Bezerra, obviamente eu sempre respeito os meus interlocutores, mas eu peço os brasileiros que estão acompanhando essa sessão, do meu ponto de vista, isso aqui é um incentivo à desnacionalização da indústria de petróleo e gás brasileira, que não é só construir plataforma. São milhares de componentes e atividades que fazem parte. E aí, o argumento de Vossa Excelência, nobre relator Júlio Lopes, o argumento que o senador Fernando Bezerra trouxe, o próximo leilão do dia 27 vai ser extraordinário, porque as multinacionais petroleiras todas querem vir para o Brasil correndo, a despeito de ter petróleo em diferentes lugares do mundo para ser explorado. Por que será que com essa medida provisória, e por isso que eles querem votar hoje no atropelo, porque essa medida provisória é uma espécie de Disneylândia da exploração de petróleo para as multinacionais. Quer resolver problema de eficiência e ineficiência primeiro? Eu respeito a indústria nacional e esta conversa de dizer que os estaleiros brasileiros foram incompetentes, que estaleiro brasileiro é sinônimo de corrupção, que estaleiro brasileiro é sinônimo de atraso. Eu tenho dados também, senador. E esse desrespeito ao esforço nacional, vai dizer isso lá em Rio Grande, onde tem 23 mil trabalhadores, expertise, gente treinada, bilhões que foram investidos para preparar essa mão de obra. E hoje eu vejo as pessoas lá tendo que trabalhar num emprego com 4 vezes menor de salário, porque não tem mais emprego, porque a Petrobras não quer encomendar do estaleiro brasileiro. Essa medida provisória tem que dizer o que é verdade. Ela foi feita para facilitar a importação de tudo que o Brasil precisa para produzir no pré-sal. E aí, lógico, né? Eu vou lá e comparo. Por exemplo,
se fazem diferentes cálculos, mas pegando um dos mecanismos de cálculo de quanto sobra para o Brasil na exploração do petróleo e quanto sobra para outros países do mundo, com essa medida provisória aqui em vigor, por exemplo, na China, tem até um ditado que dizem, brincando, senador Requião, o negócio da China, acho meio preconceituoso com os chineses, né? Mas lá na China, 74% da riqueza gerada pelo petróleo fica na nação chinesa. Nos Estados Unidos, que é capitalista, centro do capitalismo, tal, livre mercado, etc., 67% da riqueza fica com o povo americano. Na Noruega, 72% fica com o povo norueguês. E aqui no Brasil, se aprovarem essa lei aqui, nós vamos ficar em torno de 40% só. Quase a metade. Então, não, mas como assim não? O argumento não é assim, relator. O relator responde, não é verdade. A sua verdade é uma... Relator, aqui no debate democrático é assim. Ninguém é dono da verdade. Perfeito. Nem Vossa Excelência, que tem os seus estudos, e nem eu, que tenho os meus. Aliás, uma coisa bonita na democracia é que o debate sempre deve ser feito em cima dos argumentos de cada um. Eu estou dizendo para os brasileiros que estão me ouvindo agora que, na minha concepção, esse artigo 5º e o resto da medida provisória é um processo brutal de desnacionalização do setor de petróleo e gás no Brasil e é a pá de cal nos nossos estaleiros. Aliás, as duas emendas, que eu até tenho que estudar, tenho que ter vistas para estudar, para entender o detalhe delas, mas mostra bem quem responde aqui como líder do governo, não o relator, né? Que o relator é o relator, mas, por exemplo, o líder do governo podia me explicar por que teve que fazer essas duas emendas? Porque se o governo tivesse aí para defender o interesse nacional, então não precisava da correção de Vossa Excelência, nem nas duas emendas, porque já que está presente o senhor Haru Burman, que é presidente dos estaleiros, Estaleiro Atlântico Sul, do estado do nobre senador Fernando Bezerra, que obviamente nosso diálogo é totalmente respeitoso, mas lá o desastre está que nem em Rio Grande. Em Rio Grande tinha 24 mil trabalhadores, hoje tem 3 mil. Né? E aí o que diz o senhor Burman, que é o presidente da Estaleiro Atlântico Sul? De acordo com o presidente Burman, a atual carteira de navios Parará, aqui em cima, ó, somente em Pernambuco, o estaleiro teve suspensa uma encomenda de 5 navios. 5 navios. Outros tantos, não estão, talvez... Isso, seriam suspensos se aprovada esta medida provisória. Deputado Henrique Fontana, só para corrigir. Pois não. A carteira do Estaleiro Atlântico Sul estaria perdendo esses navios fruto de uma instrução normativa da Receita Federal que foi adotada após a edição dessa medida provisória. Isso, então, nobre senador. A medida provisória, né, não tratou dessa nobre extensão para a indústria de cabotagem. Mas, nobre senador, exatamente é isso que eu estou dizendo. Corrigir. Se a instrução, então, tudo bem, então nós vamos para a precisão, desculpe, às vezes a gente se empolga no discurso e pode não ser tão preciso, então vamos ser precisos. A instrução normativa que nasceu desta medida provisória, porque sem esta medida provisória, senador Fernando Bezerra, não era possível fazer a instrução normativa que cortou a encomenda de 5 navios que iriam para o estaleiro, e aqui ainda diz o presidente, uma vez que o cliente que ia encomendar os 5 navios, agora espera a possibilidade de importar os navios de estaleiros asiáticos sem impostos de importação. Este é o governo que o Brasil tem hoje, que é uma vergonha para nós brasileiros. Isso aqui não é ideologia de direita ou de esquerda, gente. Os Estados Unidos protegem a sua indústria. Eu quero dizer o seguinte, então vamos pegar isso aqui, nessa fala é meu último argumento, tem outros, vamos propor um repito para a indústria automobilística brasileira.
Já tem, né? Autorizar a importação de carro de qualquer lugar do mundo sem pagar imposto. Liquida, senador, com a indústria automobilística do país. Desculpa, Vossa Excelência está dando um exemplo errado. Nós precisamos sim proteger a indústria nacional. Isso não é uma questão de ser de esquerda, de direita ou de centro. Isso é uma questão de ser brasileiro, de ter um projeto de nação. E eu digo, para encerrar, que esta medida provisória, por mais que o relator tente nos convencer, ela é uma medida provisória que vai causar uma profunda desnacionalização e a perda de milhares de empregos no Brasil e a geração de milhares de empregos nos países que vão exportar produtos para a cadeia de petróleo e gás para o nosso país.